A paz do Senhor, meus queridos. Amados, nós estamos aqui para darmos início à lição de número 2 da revista leitora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. Então, nós estaremos estudando hoje o tema Os Atributos do Espírito Santo. E eu gostaria, é claro, como sempre, de poder contar aí com a sua participação para mais essa aula. Vamos começar então. O texto bíblico básico desta aula, ou desta lição, está na Epístola a Tito, capítulo 3, verso 1 a 7, ok? O texto áureo diz assim: E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32. Vamos então para a lição. A palavra introdutória diz assim: uma das marcas distintivas do cristianismo é a sua crença no Espírito Santo como uma pessoa divina. Foi assim como uma pessoa que Jesus apresentou o Consolador e referiu-se a ele. Então, gente, para darmos início aí, pegando, é claro, uma carona na aula passada, para você que não assistiu, eu estou deixando aí o link na descrição para que você possa estar acessando e assistindo a aula de número 1, a qual nós falamos sobre também o Espírito Santo, né? Ele é o Santo Espírito. Mas pegando uma carona nessa aula, a gente vai também falar um pouco sobre essa questão da divindade, né? A aula de hoje está mais atrelada e mais ligada aos atributos do Espírito Santo, mas ainda assim, vamos falar um pouco sobre a deidade do Espírito Santo, ok? Então, para começar, o primeiro ponto que a gente precisa entender, como foi posto aqui pelo comentarista, é que crer no Espírito Santo como sendo uma pessoa é uma marca, um distintivo, é algo que está atrelado a todo verdadeiro cristão. Então, é impossível ser um verdadeiro cristão, adorar a Deus em espírito e em verdade, conhecer o Senhor e não crer que o Espírito Santo seja Deus, seja uma pessoa divina. Outro ponto posto também aqui, né, colocado e mencionado, citado pelo comentarista aqui, é o fato de que Cristo também assim nos fez entender, quando ele disse que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria, né, traria a este mundo, enviaria a nós, ao seu povo, ao povo de Cristo, o Consolador, Paracletos. Então a gente entende que a expressão, a maneira como Cristo falou, tanto no grego quanto no português, aponta-nos para que o Espírito, para como sendo o Espírito Santo uma pessoa, tá? E não um poder, uma força, mas sim uma pessoa. Vamos continuar aqui então. Os escritores do Novo Testamento estabelecem, em termos claros, que o Pai do Senhor Jesus Cristo é Deus. Ninguém contesta essa verdade. Observe-se ainda que os autores do Novo Testamento, em diversos textos sagrados, identificam Jesus Cristo como Deus, mesmo o Filho sendo distinto do Pai. E vamos ler aqui para a gente poder explicar. Além disso, o Espírito Santo também é reconhecido como Deus. No batismo de Jesus e nas bênçãos apostólicas, ele é aludido como distinto do Pai e do Filho. Que coisa interessante, gente. Não há dúvidas de que a Bíblia nos mostra e fala, né, acerca do Pai, Deus, do Pai. Então, ela estabelece isso. No Antigo Testamento isso é muito claro, o Novo também, mais claro ainda isso, fica claro a nós, é evidente a nós. Mas, sendo lá Deus o Pai, ou o Pai sendo Deus, quando a Bíblia também menciona, fala acerca de Cristo, principalmente nos Evangelhos, né, mostrando isso, mas melhor ainda nas epístolas e também, é claro, no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, a gente vê ali Cristo sendo nos apresentado como sendo Deus, tendo todas as características divinas. Cristo é apresentado como um homem, sim, 100% homem, mas a Bíblia evidencia claramente, o Novo Testamento principalmente, que Cristo é Deus. Mas também, né, ou seja, além de mostrarmos o Pai, Deus, revelarmos também Jesus Cristo, o Filho, como sendo Deus, o Espírito Santo também nos é apresentado como sendo Deus. No Novo Testamento isso fica mais claro, mais evidente. Na aula passada, né, na aula número 1, a gente citou alguns pontos de visões do Antigo Testamento que às vezes diferiam, de certo ponto, das visões do Novo. E é claro, isso foi explicado. Devido ao tempo, a questão, o momento ali, sabemos que era um tempo de politeísmo, né? Você pode estar assistindo lá e entendendo isso melhor. Mas a ideia é que Deus, né, quis, ou aprove a Deus, apresentar-se como sendo Pai, Filho e Espírito, no período ali que nós chamamos de Novo Testamento. Há todo um processo, todo um trâmite escolhido ali, feito por Deus para se apresentar desta maneira nesse tempo, ok? E a gente abordou isso de maneira mais clara na aula passada. Mas, pegando um leque nisso aqui, o que a gente precisa entender é que a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como sendo Deus. E um relato
que fica muito claro isso aí. Há muitos textos, né, a gente percebe isso, como foi citado aqui no batismo de Jesus, a gente pode estar vendo isso lá em Mateus capítulo 3, também em Lucas 3, você pode estar vendo e comparando isso aí, a gente percebe que lá há uma distinção, né? O Pai brada dos céus, Cristo, o Filho, está nas águas, sendo por João Batista batizado, e o Espírito Santo desce ali naquele local como uma forma corpórea de uma pomba. Inclusive, João Batista vai dizer isso lá no capítulo 1 do Evangelho de João, a gente percebe também João dizendo isso, que ele viu isso, João atestou isso. Então, o que acontece nesse ponto? A gente percebe que um dos textos que evidenciam bastante a deidade do Espírito Santo é o famoso texto lá de Atos Apóstolos, capítulo 5, na famosa história ligada lá ao erro, né, o grave pecado cometido por um casal, Ananias e Safira. A gente conhece o texto, e o texto vai dizer-nos que naquele período ali, a igreja primitiva se iniciando, os irmãos realizando coletas, muitas pessoas passaram então a ajudar aquela causa, doar, para poder sustentar os irmãos que estavam sofrendo ali na região de Jerusalém, pela perseguição, pelo império e por algumas seitas lá dentro do judaísmo. Mas a questão principal é que esse casal, Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, né, o dinheiro que eles arrecadam dessa propriedade, eles, no momento de entregar esse dinheiro, lançar, como diz a Bíblia, aos pés dos apóstolos, né, entregar isso, para que isso pudesse ser dividido, inclusive com eles também, né, ajudar, auxiliar eles também, não só os outros irmãos, mas também a eles, haveria para eles um retorno, mas ainda assim, eles omitiram, ou seja, mentiram com relação ao valor. E com isso a gente percebe que o texto mostra que quando eles fizeram isso, o Espírito Santo de Deus revela, ele fala, ele diz isso, traz isso ao coração de Pedro. E Pedro, agora ciente disso, chama a ambos, porém, em separado. Primeiro vai o esposo, Ananias, a gente conhece bem a história, Ananias mente, e quando ele está mentindo, Pedro vai dizer para ele, olha, você não está mentindo a homens, mentiste a Deus, ao Espírito Santo, ou seja, ou ao Espírito Santo e a Deus, depende da versão ou a tradução que você quiser colocar. Mas a ideia básica é que Pedro vai dizer com seus lábios que o Espírito Santo ali é Deus, isso está evidenciado nesse texto. Então a gente percebe isso. Para começar, a gente, para início de conversa, para introdução, o Espírito Santo é Deus. A gente precisa iniciar com esse pressuposto, entendendo isso. Por quê? Porque a gente defende isso com unhas e dentes. Porque há diversas seitas, diversas crenças, inclusive alguns que se dizem até mesmo cristãos, que acabam aí em seus escritos, em seus ensinos, deturpando a Bíblia, a palavra de Deus, e tentando trazermos uma ideia de que o Espírito Santo não é divino, tá? Ele é uma força ativa ou coisa do tipo, algo impessoal, uma força impessoal, quando na verdade não é. Ele é Deus. Então vamos começar aqui. Primeiro tópico. O Espírito Santo é Deus. A gente já vem falando aqui, glória a Deus por isso. Algumas pessoas consideram que o Espírito Santo é apenas uma força dinâmica. Então, há quem considere o Espírito Santo como sendo simplesmente uma força, um poder. Outras, uma influência impessoal. Tá? Então, uns consideram que ele seja um poder, né? A essência, a glória do poder de Deus, mas não uma pessoa, né? Não um ser pessoal, mas sim o poder de Deus, a plenitude do poder de Deus. Uns chamam de, ou consideram como sendo o Espírito Santo, quando na verdade ele é uma pessoa. Outros já o consideram ser uma espécie de influência, ou seja, uma maneira como Deus age na Terra. Por isso, pegam textos na qual refere-se ao Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor, e dizem que não é o Espírito Santo ali, aquela pessoa agindo, mas sim Deus Pai agindo no mundo, e por ter Deus Pai uma natureza espiritual, acabam dizendo que é o Espírito desse Deus Pai que está agindo, e não o Espírito Santo, uma pessoa, tá? Ali, distinta do Pai e do Filho. E também há quem diga que o Espírito Santo, ou esse termo Espírito Santo, seja simplesmente mais um dos nomes, tá? Dados a Deus. Então, não existiria, não seria uma pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas um ou mais um dos nomes dados a Deus, né? Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. É um nome, tá? Então, é só uma nomenclatura utilizada também para Deus e não uma pessoa distinta. Quando, na verdade, a gente sabe que tudo isso é balela, é falácia, o Espírito Santo é Deus e pronto. Glória ao Deus Todo-Poderoso por isso. Vamos continuar aqui, então. No entanto, há, no entanto, na Bíblia, há evidências claras do caráter e da personalidade única e inquestionável do Espírito Santo. Diferentemente de uma mera força, ele tem sentimentos, razão, vontade, autonomia, traço que uma força impessoal não tem. Então, de um lado,
E aqueles que estão aí tentando, lutando lá dentro das suas literaturas, das suas crenças, a sua própria maneira, né, a sua própria hermenêutica em relação à Bíblia, tentando provar na mente deles lá, dizer que o Espírito Santo não é Deus. Quando a Bíblia nos mostra o contrário, a Bíblia mostra realmente que o Espírito Santo é Deus. Ela fala-nos acerca de, de, do Espírito Santo possuir um caráter, do Espírito Santo agir de maneira, ter autoridade para agir, tá? O Espírito Santo age, fala, pensa, consola, guarda, guia, ensina. Então, o que a gente precisa entender aqui, está claro, né? Estou tentando ser breve aqui, mas a ideia básica, a princípio, é essa, gente. O Espírito Santo é Deus e a Bíblia evidencia isso. Existem inúmeros textos que talvez eu não teria tempo hábil aqui de estar passando todos eles, mas, consultando a palavra de Deus, nós encontraremos nela diversos textos que nos atestam isso. A deidade, a divindade, a personalidade do Espírito Santo. Ok? Vamos passar aqui para alguns subtópicos dentro do primeiro tópico. Primeiro subtópico. O Espírito Santo é soberano. Um dos pontos que tem que ficar evidente é que, uma vez que o Espírito Santo é Deus, assim nós sabemos que ele é, e a Bíblia também atesta-nos isso, e Cristo, falando a respeito do Consolador que viria também, nos mostra que Cristo rogaria e o Pai daria outro Consolador, e essa expressão outro ali, dentro do seu contexto original, nos mostra realmente que seria alguém semelhante a ele, porém distinto, ou seja, mas na mesma essência, no mesmo poder, na mesma glória, porém distinto dele. Então, esse outro aí, o que acontece? A gente percebe que o Espírito Santo, por isso, ele é soberano. E entender que o Espírito Santo é soberano nos faz compreender algo muito importante, ou seja, o quê? É que ele faz aquilo que lhe apraz. O Espírito Santo faz o que ele quer. Ele age como quer, da maneira que quer, levanta quem quer, abate quem quiser abater. O Espírito Santo faz o que quer e não deve a ninguém, nem tipo de satisfação. Então, ele faz o que ele quer, ele é soberano. A vontade dele é soberana. Então, ele escolhe quem quer escolher, usa da maneira como quer usar, atua em determinadas situações como ele quer atuar, assim como também ele cura quem quer curar, abençoa quem quer abençoar, levanta quem quer levantar. O Espírito Santo faz de acordo com o que ele quer fazer. Por que é bom entendermos isso? Porque na atualidade a gente percebe que pessoas estão tentando manipular a ação do Espírito Santo. Pessoas estão tentando criar ardis, artifícios para poder tentar mostrar, na visão deles, que estão ali como se estivesse usando ou tentando usar o Espírito Santo, quando na verdade isso não pode acontecer, isso não deve, isso não acontece e nunca vai acontecer. Não. O Espírito Santo é soberano, ele é Deus. Então ele age como quer. O que basta-nos entender isso e adorar a Deus, servir a Deus, entendendo que o Espírito Santo de Deus é soberano. Dentro dessa soberania nós vamos ver aqui, o Espírito Santo, ele pensa, sendo soberano, o Espírito Santo ele pensa como quer, conhece e sabe todas as coisas, então há no Espírito Santo também a onisciência, o mesmo atributo lá encontrado no Pai, a onisciência, o Pai sabe todas as coisas, sabe tudo, tudo sabe, o Filho também, e o Espírito Santo também é onisciente. Ele ensina, olha que coisa maravilhosa. Então o Espírito Santo ensina, ele traz a sabedoria necessária para sobreviver. Ele consola, que coisa maravilhosa, a gente percebe, né? O Consolador vindo para consolar-nos. Além disso, existe aqui também a obra que ele realiza, que é testificar acerca de Cristo, fazer-nos buscar, adorar, invocar, caminhar ao lado de Cristo, caminhar em direção também ao céu, junto a Cristo. E dentro disso, além de testificar de Cristo, ele também age como uma espécie de intercessor, ele intercede por nós. Coisa maravilhosa. Então nós temos esse intercessor aí, que é o Espírito Santo. Temos Jesus Cristo, sim, o advogado junto ao Pai, justo, mas o Espírito Santo também intercede de maneira gloriosa por nós, com gemidos inexprimíveis. E, além disso, ele é soberano conjuntamente com o Pai e com o Filho. Ou seja, como a gente já vem dizendo aqui, então a soberania também é um atributo do Espírito Santo. Como o Pai é, como o Filho é, o Espírito Santo também o é. Soberano. Outro ponto, o segundo subtópico. O Espírito Santo é cooperador. Olha que coisa maravilhosa. Então ele age, ele trabalha, ele coopera. Há uma obra realizada pelo Espírito Santo, e dentro dessa obra que o Espírito Santo realiza, ele trabalha auxiliando-nos e também ele meio que demonstra-nos uma espécie de auxílio, de trabalho, de ajuda, dentro também da obra lá redentora. Olha que coisa tremenda. Ao longo do tempo a gente vê o Espírito Santo auxiliando, ajudando, cooperando e trabalhando de maneira conjunta com o Pai e com o Filho. Vamos ver isso aqui então. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento utiliza pronomes pessoais e verbos no plural. Por meio deles,
podemos facilmente compreender que o Espírito Santo estava cooperando com a obra divina. Então vamos ver isso aqui com bastante clareza. O que o comentarista quer passar aqui é que existem algumas ocorrências, a gente vai falar aqui rapidamente, depois de explicar isso. Existem algumas ocorrências, alguns textos aí que nos mostram a ação conjunta do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Vamos ver isso aqui. A primeira ocorrência se dá em Gênesis, na criação do primeiro ser humano, ou seja, na criação do homem. E diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está Gênesis 1, 26. Perceba uma coisa, e é até bom a gente analisar um ponto, porque é um ponto até meio que literário também. Além de ser teológico, é também uma questão literária. Quando a gente lê lá, e disse Deus. Então, e disse Deus. A gente percebe algo singular. Então, Deus, a essência, completo, o ser, Deus. Porém, esse Deus, esse ser que a princípio ali está no início singular, Deus, ele vai dizer, façamos. Olha que coisa interessante. O Deus singular dizendo, façamos. Então, a gente vê já o façamos, esse verbo está no plural, mostrando-nos que há uma ação conjunta entre Pai, Filho e Espírito, na hora ali de produzir, de criar, na hora de, melhor dizendo, de moldar o homem, trazer o homem à existência. E o termo ali utilizado dentro do hebraico, o termo original é naesh. Então, façamos é naesh, tá? Do hebraico, naesh, que quer dizer façamos, dentro do plural. Outro ponto aqui também, posto pelo comentarista, a segunda ocorrência, está aqui, a segunda vírgula, quando Deus decidiu confundir as línguas faladas pelos seres humanos no episódio da Torre de Babel. Ou seja, está lá, desçamos e confundamos ali sua linguagem. Então, no episódio, um famoso episódio envolvendo a Torre de Babel, aquela construção gigantesca, com aquele propósito estranho e terrível, né, dos homens, e Deus, então, vendo aquelas coisas, analisando aquilo, Deus, né, Deus, de novo no singular, mas na hora em que Deus vai agir, ele vai dizer, então, desçamos, plural, e confundamos. Então, além de ser um ponto teológico, é também um ponto literário, interessantíssimo, tá? Deus diz, desçamos, plural, e façamos, plural, mostrando também a ação do Pai, Filho e Espírito, a ação conjunta da Trindade aí neste momento. Então, quando Deus vai descer ali, a expressão é façamos, ou melhor dizendo, a expressão é desçamos é a expressão neredá, no hebraico neredá. Então, a gente, olhando o Antigo Testamento, lembrando, a gente sabe disso, o Antigo Testamento, no seu original, foi escrito a princípio em hebraico, com porções em aramaico. Então, a expressão hebraica para desçamos ali é neredá. E depois ele vai dizer confundamos. E a expressão confundamos é venavelá, ou seja, venavelá, seria melhor dizendo. Venavelá. Então, venavelá é confundamos, tá? Até eu me confundi aqui com isso. Então, seria isso aqui, tá? Neredá, desçamos, e venavelá, confundamos, ok? No plural, tá? Vamos continuar aqui então. Nós temos então a última referência, está no chamado de Isaías para a missão de profeta. Quem há de por nós? Né? Aquela famosa pergunta de Deus ali, no livro de Isaías, a gente percebe isso aí, é Deus perguntando, quem há de ir por nós? E é interessante que Deus vai dizer quem há de ir por nós, mais uma vez apontando para o plural. E no texto original, a expressão em plural ali, por nós, ou seja, por nós, seria lanu. Então, lanu, por nós. Quem é que vai ir por nós? Quem irá por nós? Então, a ideia básica desse subtópico aqui, o Espírito Santo é cooperador, é entender que o Espírito Santo também atuou junto ao Pai e o Filho em diversos momentos da história. Tá? A gente vê essa atuação conjunta entre Pai, Filho e Espírito ao longo da história. Vamos continuar aqui então, outro subtópico. O Espírito Santo é residente. Isso aqui é bem importante, gente. No Novo Testamento, a ação colaboradora do Espírito é mais profunda no homem. O Mestre assegurou que o Espírito habita no cristão, guiando-no em toda a verdade, ensinando-lhe todas as coisas. De fato, após seu derramamento no Pentecostes, ele reside no interior de cada um de seus filhos, regenerando, batizando, revestindo, dirigindo, convencendo, ou melhor dizendo, e convencendo. Então vamos lá. O Espírito Santo, gente, ele é residente, ele reside agora em nós. Para não ficar aquela questão
teológica, muito. O Espírito Santo, ele não vinha aqui no Antigo Testamento? Sim, gente. O Espírito Santo ele é onipresente, assim como o Pai o é e o Filho também. Então o Espírito Santo atuou aqui, esteve aqui ao longo de todo o Antigo Testamento. Então a gente faz às vezes, essa questão de trabalhar dessa forma para utilizar mais a questão da ação do Espírito Santo de maneira mais direta. Ou seja, o Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente vê, com relação a usar pessoas, a gente vê um trabalho bem esporádico. O Espírito Santo vinha sobre alguém, revestia essa pessoa, enchia essa pessoa, trabalhava por meio dessa pessoa, e a gente não vê aquela ação meio que, né, direta, o Espírito Santo agindo sempre através dessa pessoa. Então, você pega exemplo de Juízes, por exemplo. Você pega Gideão e outros juízes, até o próprio Sansão. O Espírito Santo vinha, enchia, revestia, essa pessoa era usada de maneira tremenda, e depois a gente não via mais essa ação direta do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então, há casos de pessoas muito usadas pelo Espírito Santo, como Moisés, como outros homens de Deus, Josué e outros homens. Então, o Espírito Santo agiu sim. Mas, no Novo Testamento, o que a gente percebe é que, depois do dia de Pentecostes, da descida do Pentecostes, o Espírito Santo ele passou a atuar de maneira mais direta em nós. Então, ele não passa a atuar só por nós, mas ele passa também a atuar em nós. O Espírito Santo reside em nós, ele reside em todo aquele que ama ao Senhor, que serve a Deus, que busca a presença de Deus, que procura andar em retidão, em santidade, caminhar com o Senhor, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que procura levar uma vida guiada e pautada pelo Senhor. Então o Espírito Santo reside em nós, ele é residente, ele está conosco, ele está em nós. Glória a Deus por essa tão bem-aventurança de termos o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas. Então, continuando aqui. Como Jesus, o Espírito Santo também é uma pessoa divina, né? Vimos isso, glória a Deus. Antes de Cristo deixar a terra para voltar ao céu, para estar com o Pai, ele prometeu enviar um consolador similar a ele próprio, mas distinto de sua pessoa. Falamos um pouquinho a respeito disso, né? Houve essa promessa da parte de Cristo. Eu vou rogar ao Pai e ele não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará um consolador, ou consolador, como você quiser falar, o Paracletos, amado, santo. Então a gente percebe isso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele veio e veio para ficar. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. E continuando aqui então, o Filho e o Pai passaram a habitar no coração daqueles que demonstraram fé por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar conosco, para estar em nós. E todos aqueles que deram, né, vazão a esse agir, todos aqueles que deram lugar à ação do Espírito Santo de Deus, também têm em si, têm consigo, juntamente com o Espírito Santo, tem o Pai agindo e tem o Filho. Então, todo aquele que se entrega ao Filho, por intermédio do Espírito, tem também consigo o Pai. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo veio para ficar, ele reside em nós, e dentro de nós atua, trabalha dentro, ou seja, em nós, por nós e através de nós, a Trindade Santa age e trabalha aqui nessa terra. Que maravilha. Vamos lá. Momentos antes de sua prisão, Cristo estava orando por seus discípulos. Ele, em sua oração sacerdotal, em João 17, declarou que Deus habitaria nos templos. Então, Jesus havia dito que Deus estaria em nós, habitaria, né? A palavra habitar lá aponta para isso, uma moradia, estar conosco. Olha que coisa maravilhosa. E o Espírito Santo veio, então, para cumprir isso aí. A chegada do Espírito Santo cumpre isso. Vamos, então, para o segundo tópico. O Espírito e seus atributos. Falaremos um pouco, passaremos agora, então, gente, a falar um pouco sobre os atributos do Espírito Santo. Para falar sobre atributos, vamos definir primeiro o atributo. Um atributo pode ser definido como uma característica ou uma marca que uma pessoa possui. Então, a grosso modo aqui, de maneira não tão técnica, atributo seria isso aí, como já foi dito, uma marca, uma característica, algo que é pertinente a alguém, algo característico a alguém. Então, a gente percebe que tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito, ou seja, Deus, ele possui em si, dentro do seu ser glorioso e santo, características que nós chamamos, às vezes, aqui dentro da área teológica de atributos. Tá? E dentro desses atributos, há duas classes, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que seriam esses termos incomunicáveis e comunicáveis? São termos utilizados por nós para descrever esses atributos e para poder colocar assim, distinguir duas ações desses atributos. E que ação é essa? A gente percebe que dentro dessas marcas, desses atributos, essas características de Deus,
Há coisas que só Deus é possuidor. Tem coisas que Deus não divide com ninguém, não partilha com suas criaturas. Ou seja, a onipresença. Deus está em todo lugar onde Ele está. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Só Deus o é. Deus é onisciente. Deus sabe tudo. Todas as coisas. Nada foge ao seu entendimento, ao seu conhecimento. Então, Deus, ele é, né, onipotente. Ele tem todo o poder. São coisas que o ser humano não é. Então, essa soberania, toda essa questão de Deus, o ser humano não possui, não partilha. Deus não partilhou, não só com o ser humano, como qualquer outra criatura, inclusive anjos. Ninguém mais, além de Deus, possui esses atributos. Então, nós chamamos isso de incomunicáveis, para dizer que só Deus os tem, tá? E não compartilha, não divide com ninguém. E existem os atributos chamados comunicáveis. Que atributos são esses? Como o texto diz aqui, atributos que Deus sendo a origem desses atributos, ele, no momento em que criou os seres humanos, ele dotou-os, esses seres, ou dotou-nos também de algum desses atributos, que são chamados atributos comunicáveis, embora não na essência plena, como Deus tem, como Deus é, mas ainda assim Deus nos deu um pouco desses atributos. Vamos dizer o seguinte: amor. Deus é amor. A Bíblia mostra claramente isso. Mas o ser humano não é amor, mas o ser humano pode amar, ele ama. Então Deus dotou o ser humano com a capacidade de amar. Deus é a justiça em pessoa. Ele é a justiça. Uma das bases do trono de Deus é a justiça. Mas o ser humano pode agir com justiça. Deus também, que é a própria justiça, justo, injusto, justo, justíssimo. Deus agora dotou também, deu ao ser humano essa capacidade de agir também com justiça. Então, o ser humano ele pode amar, como Deus é amor, o ser humano pode agir com justiça, bondade, ou seja, e outros atributos também, que nós chamamos de comunicável. Então, essa seria a divisão, tá? Tentando aqui ser o mais claro possível em relação a isso aqui. Então, atributos incomunicáveis, só Deus tem, só pertencem a Deus. E a gente já falou sobre isso, a importância de presença do cinema em todo esse processo. Tá? E atributos comunicáveis, atributos que, embora tenham vindo de Deus, criados por Deus, originados por Deus, ou originados em Deus, o ser humano foi dotado por Deus também com a capacidade de possuir esses atributos, ainda que não em tanta intensidade quanto Deus assim os tem. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre isso aqui. Então, sabendo já nós, né, tendo noção do que são atributos, vamos focar um pouquinho nos atributos do Espírito Santo, ok? Lembrando, gente, que a gente fala atributos. A ideia de falar de atributos do Espírito Santo aqui, eu gostei muito disso. Né? Mais uma vez, eu fico aqui feliz, maravilhado de estar podendo lecionar com essa revista, com esse trabalho. Mais uma vez, a editora Central Gospel mostrando aí excelência nesse trabalho. Por quê? Porque quando a gente para falar sobre os atributos do Espírito Santo, a gente percebe o quê? Que a ideia básica é entender uma coisa, que às vezes muitas pessoas acabam esquecendo isso. Meio que não conhecendo, não procurando conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu me sinto feliz em poder estar falando com vocês aqui, estudando com vocês, e parabenizo a editora Central Gospel pelo excelente trabalho. Então, vamos lá. Os atributos do Espírito Santo na poesia hebraica. Então, vamos falar um pouquinho dos atributos do Espírito Santo em textos da Bíblia aí. Então, para fechar o tópico 2, gente, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Sendo uma aula, eu preciso ser bem claro. Então, os atributos do Espírito Santo estão aqui. Mais uma vez, incomunicáveis, só Deus os tem. Comunicáveis, o ser humano tem, mas a gente sabe que o oriundo de Deus, esses atributos nos foram dados por Deus no momento da criação, e então eles ainda, querendo ou não, sofrem um pouco, esses atributos comunicáveis, eles sofrem um pouco por causa da ação do pecado no mundo. Então, essa bondade do homem, às vezes, ela é meio que limitada, né? Essa justiça também do homem, tudo isso, o amor, muitas vezes, do homem, nem sempre, não estou generalizando, mas nem sempre ele age de maneira clara, plena, aproximada do que Deus deseja para nós, porque temos ainda em nós, né, inserido em nós essa natureza pecaminosa, que quando ela sair, aí sim, aí o homem, com seu corpo glorificado, aquilo que é corruptível vai embora, vai ficar incorruptível, que é mortal vai embora, e vai ficar imortal, aí sim a gente vai poder ver também o homem, né, esses atributos do homem sendo, eu creio, ampliados e realmente existindo da maneira certa e
como deveria ser. Vamos lá, então, para fechar. Os atributos do Espírito Santo na poesia hebraica. Vamos lá. Encontramos no livro de Salmos pelo menos 4 menções diretas do termo Espírito Santo. Então, podemos entender que ele também era reconhecido como Deus. Vamos lá. Ainda que, né, haja uma certa dificuldade em se compreender esse ponto. Por quê? E como a gente já havia dito na aula passada, né, mais uma vez eu digo aí, se você não assistiu, assista lá, ou leia também sobre esse assunto, busque. A gente sabe que a visão do Antigo Testamento em relação a essa ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito, é claro que não é a mesma ideia com relação ao Novo, e há muitos motivos. Eu falei aí na aula passada sobre a questão ligada ao politeísmo, por haver o politeísmo e se adorar muitos deuses. Então Deus decidiu não revelar-se naquele tempo ainda como Pai, Filho e Espírito. Então ele esperou um momento certo, no qual Israel volta do cativeiro agora adorando um só Deus. Aí Cristo é revelado para nós, representado já no Novo Testamento, e o Espírito Santo também como Deus. E a gente passa a entender isso. E a igreja abraça isso, a igreja passa a entender isso, né, de maneira clara, dizendo, a igreja passa a compreender isso e torna-se para nós não só uma doutrina, mas uma certeza bíblica de Pai, Filho e Espírito, ou seja, Trindade Santa, Deus, subsistindo em 3 pessoas distintas. Vamos lá então. Então, a gente percebe que no Antigo Testamento não tinha tanto essa visão. Então, vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala disso. Ainda assim, ainda que, mas os salmistas e outros homens de Deus no Antigo Testamento referiam-se ao Espírito de Deus. Eles falavam direto ao seu Espírito, Espírito do Senhor Jeová. Olha que coisa tremenda. Então, isso mostra-nos, tá? Ainda que de maneira profética, a gente já começa a ver uma ação do Espírito Santo no sentido de trazer, né, essa evidência, mostrar, revelar-se já quem ele é. Então vamos ler isso aqui para ganhar tempo. O salmista implorou a Deus: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito, ou o Espírito Santo, depende da sua tradução lá. Salmo 51, 11. Gente, esse texto aqui é muito claro, muito conhecido de todos nós que servimos ao Senhor. É aquele famoso texto, o Salmo 51, refere-se a Davi buscando a Deus, reconhecendo seu erro, pedindo perdão a Deus pelo erro cometido lá com Batseba, que ocasionou a morte de Urias. Então, Davi escrevendo a Deus, ele vai pedir, melhor dizendo, Davi orando ao Senhor, clamando a Deus, ele vai pedir para que o Espírito de Deus não seja retirado, para que não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, Davi quer para si a presença do Espírito de Deus. Ele sabe o quão importante, o quão valioso é ter em sua vida o Espírito Santo. Então, ele chega a dizer, né, que não queria perder a salvação em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente percebe já o Espírito Santo sendo citado pelo salmista. E Davi não queria que ele fosse retirado, assim como aconteceu com Saul, infelizmente. Outro ponto aqui, outro texto, já caminhando para o final, o salmista indagou: para onde mirei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele reconheceu, está lá no Salmo 139, verso 7. Ele reconheceu o atributo divino da onipresença. O Salmo 139, atribuído a Davi, é um salmo de sabedoria e de louvor descritivo. Essa mistura não é incomum nos salmos. Tá? Outros exemplos aqui, 145, 146. O poema descreve os atributos do Senhor não como características abstratas, mas como qualidades reais, por meio das quais ele se reconcilia com o seu povo. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então, o salmista diz: para onde mirei eu do seu espírito? Como é que eu vou fugir? Não há lugar que eu possa estar, habitar, chegar, alcançar, que o seu espírito não conheça, não esteja lá. Olha que coisa maravilhosa. Então, o salmista ali, reconhecendo e exaltando a onipresença de Deus, do Espírito Santo de Deus, sendo ali a pessoa bendita do Espírito Santo, sendo ali exaltado. Vamos ler mais 2 aqui para fechar. O salmista pediu orientação ao Espírito de Deus a fim de que ele livrasse de seus inimigos. Ensina-me, está dizendo lá, a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Olha que coisa linda. O Espírito ensinando, ele pedindo a Deus: ensina-me. E o Espírito também guiando. Quem guia-nos é o Espírito de Deus. Lá no Antigo Testamento já, o salmista lá dizendo isso, Salmo 143, 10, já ser guiado pelo Espírito, buscando ser guiado, buscando aprender de Deus, aprender com Deus através do Espírito. Olha que maravilha. O salmista reconhece que a glória de Deus também se manifesta na sua criação.
envias o teu Espírito, mais uma vez, olha aí, e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104, 30, 31. Olha que maravilha. Então a gente percebe aí também o salmista citando algo que a gente já contempla no livro do Gênesis. O Espírito de Deus agindo, atuando, trabalhando, operando gloriosamente na criação do mundo. Que maravilha. Deixa eu concluir aqui então, como eu havia dito a vocês que seria uma aula breve, lendo a conclusão e fechando. O Espírito Santo é o revelador da verdade. O Espírito Santo é o revelador da verdade. É fácil concluir, porque ele é o agente que conduz o homem a Cristo. Ele convence o homem de seu pecado, leva ao arrependimento, regenera e santifica. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Espírito Santo, ele vem para trazer-nos a verdade, revelar-nos a verdade. Não há como entender, conhecer Cristo, que é a verdade, sem o auxílio do Espírito Santo. Então, gente, o Espírito Santo, ele veio, dentre muitas missões, muitas funções, ele é Deus. Mas a questão que eu não posso deixar de falar, como eu já disse em aulas anteriores, mas é bom que se frise isso aqui, é que o Espírito Santo de Deus, ele veio, a princípio, para nos conduzir à pessoa de Cristo, para nos preparar para estar com o Pai no céu, com Deus, e fazer-nos caminhar na presença de Deus, adorar a Cristo. Por que eu estou falando isso aqui? Deixa eu fechar essa aula, já que eu já li bem a revista, eu quero fechar aqui agora, falando a respeito de um assunto aqui. Por que eu estou citando isso, estou sendo enfático nisso aqui? Porque eu tenho ouvido de algumas pessoas dizer o seguinte, olha, a igreja de hoje está esquecendo o Espírito Santo. A igreja de hoje fala muito do Pai, fala muito do Filho, exalta muito a Cristo, e o Espírito Santo fica no cantinho, jogado, isolado. Pasmem vocês, eu ouvi isso, eu estava lecionando e alguém até comentou isso numa aula que eu estava ministrando. Então, existem ainda pessoas que não entendem que o Espírito Santo não veio para testificar de si, para dar glória a si, ainda que sendo ele Deus, ele veio para consumar o processo da salvação e apontarmos para Cristo, levarmos a Cristo. Tá? Cristo, sim, ele veio entregar a sua vida. Então, Deus o Pai, por amor, enviou o seu filho, o filho veio, morreu por nós, pagou um alto preço, um preço muito alto foi pago por ele, e o Espírito Santo, é ele quem nos faz compreender isso, é ele que faz tudo isso acontecer em nós, entendermos o nossa real natureza, a nossa real necessidade de buscar a Cristo, de reconhecer os nossos pecados, de abandonar os tais pecados e de viver uma vida pia, santa, reta e agradável diante de Deus. Então, nesse sentido, não há como ter ciúmes. Há pessoas que dizem, o Espírito Santo fica jogado num canto. Pasmem, tem pessoas que realmente dizem isso. Eu ouço, ainda hoje eu ouço pessoas dizerem isso. Então, pessoas dizem, olha, devemos orar ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo, cantar louvores só para o Espírito Santo, também cultuar ao Espírito Santo. Ou seja, fazer para o Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo, aquilo que nós fazemos para o Pai e para o Filho. Gente, não há ciúme, não há intriga, não há inveja, não há problema na Trindade. Mas, por amor a Deus, aí eu falo Pai, Filho e Espírito Santo, Deus entender isso. Ou seja, não há necessidade de nós cultuarmos só o Espírito Santo, fazermos culto para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem apontar-nos para Cristo. Quando eu me entrego a Cristo, automaticamente eu já estou adorando a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito. Quando eu procuro ter um caráter de Cristo, andar na direção de Cristo, sempre que eu estou fazendo isso, quem é que está me auxiliando? Simplesmente porque eu só decidi, não, é o Espírito Santo que está agindo em mim, está me impulsionando a caminhar com Cristo. A Bíblia é clara em mostrar-nos isso. Então não há necessidade de se criar intriga, contenda e problema. Tá? O Espírito Santo não há distinção, não há separação nesse sentido, tá? Ciúme. São três pessoas distintas, sim, Pai, Filho e Espírito, mas não há ciúme. Então, a gente se entregando a Cristo, aceitando a Jesus Cristo, caminhando, nós estamos também com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo a gente não sabe orar, o Espírito Santo que intercede por nós. O Espírito Santo é quem nos dá a força necessária, o Espírito Santo é quem nos faz caminhar com Deus e nos livrando do pecado, do mal. Então, o Espírito Santo veio para ficar, ele está em nós, e esse estar em nós, esse ficar em nós, esse permanecer aqui, é para direcionar-nos a Cristo, tá? Então, que a gente entenda isso de uma vez por todas. Se você aceitou a Cristo e segue os padrões de Deus,
você também já está adorando o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você fazendo isso. Tá? E Deus lhe abençoe, nos abençoe. É um grande prazer. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos aí, a todos que usam essa revista. Estou começando agora, falei para vocês, a segunda aula que eu gravo, maravilhosa, densa. Estou aprendendo muito também, estudando essa lição, aprendendo muito. Então, que Deus abençoe a todos vocês ao redor do Brasil, que têm assistido a aula, que têm comentado e falado conosco, entrado em contato. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.